Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a semana foi extremamente tensa, extremamente negativa para o mercado, tanto no cenário interno quanto externo. Aqui no Brasil, o não anúncio do pacote do corte de gastos acabou decepcionando o mercado. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o payroll bem abaixo do esperado acabou trazendo tensão. E na Europa, o problema foi a inflação acima do esperado. Começando falando aqui do Brasil, a expectativa de que o pacote de corte de gastos necessário para cumprir as metas do arcabouço fiscal fosse anunciado essa semana, logo após a realização do segundo turno das eleições municipais, acabou decepcionando. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu entrevista e relatou que ele mesmo não deu nenhuma data para isso. Além disso, também não deu nenhuma estimativa de valores, apesar de ter feito aí 2 reuniões com o presidente Lula ao longo dessa semana. Na fala dele, o que agradou foi ele falar que há convergência entre aquilo que pretende o Ministério da Fazenda e o Ministério da Casa Civil. Mas esse pacote que ainda nem foi anunciado já foi alvo de fogo amigo. O Ministério do Trabalho acabou aí criticando possíveis cortes no abono salarial e também no auxílio-desemprego. Como a gente ainda não sabe de onde vão vir esses cortes e qual é o tamanho desse pacote, segue aí a expectativa do mercado. Mas na semana que vem nós não devemos ter nenhum tipo de anúncio, pois o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai estar em viagem para a Europa e volta só no sábado. Enquanto isso, nos Estados Unidos, mesmo com a inflação de consumo medida pelo PCA vindo aí abaixo do esperado, subiu só 0,1% e acumula alta de 2,1% nos últimos 12 meses, bem próximo aí da meta de 2% do Banco Central dos Estados Unidos, e o PIB dos Estados Unidos ter vindo com uma alta de 2,8% no terceiro trimestre, dentro daquilo que era esperado, a decepção veio com o payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano dos Estados Unidos. Foram criadas apenas 12 mil vagas no mês de outubro, e isso aí acabou trazendo uma séria preocupação de que a economia dos Estados Unidos possa aí ter dificuldades para passar por esse momento e de que os juros tenham permanecido altos por tempo demais, e isso tem aí desacelerado demais a economia norte-americana. Além disso, a tensão criada pela incerteza em relação à eleição dos Estados Unidos, a disputa entre Donald Trump e Kamala Harris está extremamente acirrada, e o fato de os dois candidatos terem propostas muito diferentes em relação à economia acaba trazendo um cenário de incerteza. Enquanto Kamala Harris tem aí uma política mais expansionista em relação à questão dos gastos, ela pretende também aumentar aí os impostos sobre a indústria. Por outro lado, Donald Trump pretende aí um corte de impostos em relação à indústria, o que pode diminuir bastante a arrecadação pública. Além disso, Trump tende a adotar medidas mais protecionistas, principalmente em relação à China, o que pode fortalecer o dólar, mas prejudicar países emergentes como o Brasil. Aliás, todos esses fatores levaram o dólar a disparar aqui no Brasil essa semana. Teve alta de 2,83%, fechando aos R$ 5,87. É o maior valor para a moeda norte-americana dos últimos 3 anos. O nosso Ibovespa encerra com um tombo de 1,36% essa semana. Enquanto isso, na Europa, nós tivemos a divulgação da inflação ao consumidor, medida pelo CPI, que acelerou nesse último mês e agora acumula uma alta de 2% nos últimos 12 meses. Mesmo assim, está dentro aí da meta de inflação da zona do euro. O PIB da zona do euro cresceu muito pouco, teve uma alta de 0,4% no terceiro trimestre. Isso fez com que a bolsa lá na Europa fechasse também no negativo essa semana. O Stoxx 600 encerra em queda de 1,71%. Lá em Nova York, as bolsas também fecharam em queda essa semana. O S&P 500 caiu 1,8%, a Nasdaq caiu 2,19% e o Dow Jones encerra em queda de 0,5%. O mercado de commodities também encerra em queda essa semana. O petróleo encerra essa semana com uma queda de 3,88%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $72,10. Isso se deve a uma diminuição das tensões no Oriente Médio, devido ao fato do ataque de Israel ao território do Irã
ter sido limitado e não ter atingido aí nem a indústria nuclear do Irã e nem mesmo a sua indústria petrolífera. Isso acabou fazendo aí com que o preço do petróleo arrefecesse ao longo da semana. O minério de ferro também caiu 1,67% e encerra essa semana com a tonelada cotada aos $102,49. Nós tivemos ainda a decisão de taxa de juros na Argentina, que optou por um corte de 5 pontos percentuais na sua taxa básica de juros, de 40% para 35%. Isso se deve a uma expectativa de menor inflação na Argentina. Mas mesmo assim, a inflação acumulada dos últimos 12 meses da Argentina ainda é de 209%. O Japão decidiu manter a sua taxa básica de juros em 0,25% ao ano. Já aqui no Brasil, a nossa renda fixa não teve um bom desempenho. Os juros futuros ficaram extremamente estressados ao longo dessa semana, devido a esse problema em relação à não divulgação do corte de gastos e as preocupações do mercado em relação às contas públicas. O DI para janeiro de 2025 teve uma alta de 1,09% e encerra essa semana cotado a 11,32%. Já o DI para janeiro de 2026 teve alta de 0,38 pontos percentuais e encerra cotado a 13,08%. Já na renda fixa, o IMA geral encerrou o mês de outubro com alta de 0,38%, mas só no primeiro dia do mês de novembro caiu 0,16%. Enquanto isso, os pré-fixados, medidos pelo IRFM, encerraram em alta de 0,21% no mês de outubro, mas registraram uma queda de 0,43% no primeiro dia de novembro. Outro problema que acaba preocupando o mercado interno é em relação à inflação. O IGPM, que é medido aí pela Fundação Getúlio Vargas, considerado aí a inflação do aluguel, registrou uma alta de 1,52%, mostrando aí uma forte aceleração em relação ao mês passado, quando teve uma alta de 0,5%, e acumula esse ano alta de 5,59%, mostrando aí uma forte pressão nos preços do atacado. Enquanto isso, nosso índice de desemprego recuou para 6,4% e a nossa produção industrial registrou alta de 1,14%. No campo político, nós tivemos a aprovação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Esse projeto agora segue para aprovação no Senado. Lembrando que o primeiro projeto de regulamentação que já foi aprovado pela Câmara ainda está em tramitação do Senado e existe a expectativa de que ele seja aprovado até o mês de dezembro. Porém, a Câmara dos Deputados retirou desse projeto a taxação sobre grandes fortunas. A alegação da Câmara é que esse tipo de taxação poderia fazer com uma fuga de capital aqui do Brasil e não atingiria aí o seu objetivo de aumentar a arrecadação de impostos. Para a semana que vem, nós vamos ter novamente uma semana extremamente tensa, que promete aí muita volatilidade no mercado financeiro, principalmente em relação aos Estados Unidos. Na terça-feira, nós temos as eleições presidenciais lá nos Estados Unidos. Mas como o sistema de votação norte-americano é extremamente complexo, ele ainda é feito em cédulas de papel e permite inclusive votos pelos correios, essa apuração deve se estender aí ao longo de mais de uma semana. Nós temos também decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, com expectativa de corte de 0,25 ponto percentual. Nós temos também a reunião do Partido Comunista Chinês, que pode decidir aí por uma série de novos estímulos econômicos, para eles tentarem cumprir aí a meta de crescimento. Temos também decisão de taxa de juros no Reino Unido. Aqui no Brasil, nós temos decisão de taxa de juros na quarta-feira. Aqui a expectativa é de uma alta de 0,5 ponto percentual na nossa taxa Selic e é divulgado também o nosso índice oficial de inflação, o IPCA. Muito obrigado e até a próxima semana.